Hoje ao vivo, o microfone ligado aqui para o Eduardo Frumento, para o Warrison Lacerda, participando da nossa programação, coluna aqui no Band News no meio do dia, para falar sobre um assunto que está bombando nas últimas semanas aqui, envolvendo o empresário Elon Musk. Não é, Eduardo Frumento? Boa tarde, bem-vindo. Oi, boa tarde, Débora, boa tarde, Fábio, boa tarde pro ouvinte da Band News FM. Acho que nunca fizemos uma coluna de tecnologia ao vivo, então essa é a primeira vez, estamos debutando aqui no meio do dia ao vivo. Culpa do Elon Musk. Exato, exatamente. E ele traz muitas surpresas, né, para o mundo da tecnologia. Para quem não sabe, o dono da Tesla, uma das maiores fabricantes de carros elétricos, Elon Musk tá aí agora falando que quer comprar o Twitter. Só pra gente contextualizar, começou uma polêmica nos últimos dias, porque primeiro ele criou uma polêmica falando que o Twitter não tinha regras muito claras nos seus sistemas de privacidade e também com relação àquilo que era postado mesmo nas redes sociais com relação à desinformação. Defendeu um botão de editar no Twitter e começou a surgir um burburinho que então quando ele dá esses sinais dele, ele estaria interessado na rede social. Dito e feito, falou isso numa sexta-feira, na segunda anunciou a compra de cerca de 9% das ações do Twitter e agora chega a notícia que ele está disposto a pagar cerca de 41 bilhões de dólares, troquinho para Débora. Tenho no bolso. Tem no bolso aqui que ele pretende comprar então o Twitter. E o Warrison tá na linha com a gente, o Warrison participa também. Warrison, o que a gente pode esperar dessa movimentação, se essa movimentação se concretizar, né? A gente tem falado bastante aí dos movimentos do nosso bilionário favorito no mundo da tecnologia e agora ele tá investindo pesado. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Pois é, né? Nosso bilionário favorito, né? A gente não deixa de falar do Elon Musk toda semana, né? Pois é, o Elon Musk primeiro surpreendeu, né, todo mundo ao comprar 9,2% das ações do Twitter, né, a questão de uma semana e meia, e já havia se tornado o principal acionista individual da rede social do passarinho, né? E agora fez essa oferta para assumir o controle total da empresa por 43 bilhões de dólares, né, pagando um ágio aí de 5 bilhões de dólares para ser o controlador único da empresa, né. O problema dessa história, né, Edu e nossos queridos ouvintes, é que as intenções do Elon Musk não são exatamente claras, né. Ele disse que quer comprar o Twitter porque ele não acredita na competência da gerência atual. Ele diz que a empresa, na verdade, se seguir o caminho que está seguindo, tende a desaparecer nos próximos anos, porque ele acha que a empresa está no caminho errado, né? E o problema é que, ao dizer isso, ele está dizendo que o caminho errado que o Twitter está seguindo é porque ele diz que o Twitter está cerceando a liberdade dos seus usuários, né? O problema é que o Elon Musk tem se posicionado um pouco, digamos assim, meio tortuosamente, digamos assim, nesse debate, né? Porque ele tem criticado muitas das posições que o Twitter tem assumido quando o Twitter tenta coibir justamente a propagação de fake news, tenta diminuir um pouco o clima tóxico que muitas vezes a gente observa nas redes sociais, e o Twitter não é exceção nesse caso, né? E aí a gente fica se perguntando, né? Será que um Twitter sob a batuta do Elon Musk será um Twitter que vai se parecer mais com o que a gente tinha, por exemplo, há 2 anos, quando a gente precisa lembrar, né, que o Donald Trump, por exemplo, né, à frente da presidência dos Estados Unidos, havia transformado o Twitter num campo minado em que as teorias da conspiração propagavam ainda mais, né, do que se espalham hoje, né? Nos últimos 2 anos, a gente viu algumas medidas sendo tomadas, né? Ainda são mecanismos frágeis, né? Mas alguma coisa foi feita. Será que o Elon Musk pensa em derrubar essas pequenas barreiras que foram criadas nesses últimos anos para tentar minimizar esse problema tão grave que afeta tanta gente, né? Pelas declarações que ele deu nos últimos tempos, dá para a gente temer por esse futuro, Edu.
Warrison, queria comentar contigo porque foi assunto na coluna de tecnologia a mudança no comando justamente do Twitter. A gente falou disso no fim do ano passado, em novembro. O fundador da rede social, o Jack Dorsey, anunciou que estava se retirando do comando da companhia. O Parag Agrawal assumiu então como novo CEO e a gente tem essas mudanças aí em menos de 3 meses. Podemos ver novas mudanças pela frente. À época, eu recordo que você falava que, ao que tudo indica, nada mudaria. Afinal de contas, era meio que uma continuação, né? O Parag já estava na companhia, a gente teve uma mudança de diretores nesse meio do caminho, a gente não viu grandes mudanças no Twitter, mas a partir de agora, ao que tudo indica, as mudanças devem ser mais profundas. E esses 41 bilhões de reais, será que isso é para comprar o botão do editar, Warrison? Pois é, né? Na verdade, teve aí uma mistura, né? A gente não esperava grandes mudanças, né? Com a substituição do Jack Dorsey pelo Parag, né? E realmente, do ponto de vista da condução dos negócios, não houve mesmo uma grande mudança, né? A gente não teve grandes viradas, né, na condução da empresa, apesar de muitos executivos do primeiro escalão terem sido substituídos, né, o que é até certo ponto natural, né, apesar do Parag ser o braço direito do Jack Dorsey, né, quando alguém assume ali a cadeira do poder, né, é natural trazer os seus mais próximos, né, pessoas de confiança para trabalhar com você, né, então foi mais ou menos isso que aconteceu. E até, Edu, nos últimos meses o Twitter até teve, digamos, um ressurgimento, né, a rede social acabou se posicionando de um jeito um pouco diferente, né, como uma rede em que as pessoas vão mais para buscar informação, né, e não fofoca, né, não para ver as dancinhas do TikTok e não para falar do vídeo, no caso do Facebook, né, para falar mal dos outros, né, o Twitter acabou se posicionando um pouco como uma rede em que os veículos de comunicação, por exemplo, usam para colocar as notícias em primeiro lugar, né, e as pessoas começaram um pouco a desenvolver esse hábito, a entender o Twitter como uma caixa de ressonância de notícias, né, e a rede começou até a experimentar uma lucratividade um pouco melhor no final do ano passado, no começo desse ano, né? Não dá para dizer que seja efeito do Parag à frente das operações, mas muito mais um movimento natural de mercado. Agora, com essa oferta aí, com essa entrada do Elon Musk na equação, tudo pode mudar, né? Porque, afinal de contas, o botão de editar o tweet, que ele mesmo fez uma enquete perguntando se as pessoas gostariam de ver isso sendo implementado. Eu particularmente acho que seria uma coisa bacana, né? Não entendo por que não existe até hoje. É apenas um elemento, um mecanismo que pode vir a ser incorporado no Twitter com a chegada dele, né? Muito mais preocupante, de novo, é a visão que ele tem para a empresa do ponto de vista de mecanismos que foram colocados nos últimos anos e que tendem a tornar o Twitter um pouco menos tóxico, né, do que são outras redes sociais nesse momento, né? Então, esses 43 bilhões de dólares que ele se empenhou, né, que ele disse que ofereceu pela compra do Twitter, que para ele é um troco, né? A fortuna dele hoje é estimada em mais de 200 bilhões de dólares, né? Podem realmente mudar completamente a cara da rede social, que ao contrário do que ele afirmou, né? Vive até um momento positivo em relação aos outros anos do Twitter, a anos recentes. O Twitter passou por crises muito mais graves, né? Não dá para dizer que a rede social hoje esteja passando por uma crise. A rede social do passarinho já teve momentos muito mais complicados, inclusive quando o Jack Dorsey voltou à presidência, voltou ao comando da rede social alguns anos atrás. Aí sim o Twitter estava vivendo uma crise grave. Quando ele voltou, ele conseguiu recuperar, conseguiu fazer com que a empresa passasse por momentos melhores. E nesse momento não dá para dizer que a empresa esteja vivendo uma grave crise, né? Claro que ela não tem a mesma força das outras redes sociais, não tem o mesmo crescimento de um TikTok, não tem a mesma força de uma Meta, né? Mas não dá para dizer também que ela está vivendo um momento de crise, né? O futuro, claro, é difícil a gente prever. O que o Elon Musk está dizendo é que ele não está vendo o futuro para a empresa, né? Claro, ele é um visionário, né? Não dá para
competir com a visão que ele tem, né? Talvez ele esteja enxergando coisas lá na frente que a gente, né, nós pobres mortais, não estejamos vendo, né? Mas a verdade é que no momento o Twitter não está vivendo uma grave crise. Elon Musk mandou para o espaço um carro elétrico, não sei Sim. se vocês lembram dessa história, né? Será que ele está pensando em mandar algum processador do Twitter lá para o espaço também? Quer fazer dessa a primeira rede social em Marte? Porque ele quer chegar em Marte. Eu espero tudo do Elon Musk, então não duvido nada do cara, viu? Vamos nada. ver, vamos ver. Brigadão, viu, Orson? Só pra gente terminar aqui também, ações do Twitter negociadas a $45 hoje lá em Nova York, nesta quinta-feira, e o Elon Musk está disposto a pagar $54 por ação. É um bom investimento, Fábio? Eu acho que sim, é quase um Midas, né, o Elon Musk, ele toca e tudo vira ouro, mas aí tem uma jogada também, ele falou, essa é a minha última oferta, Exato. Se eles não aceitarem, eu vou repensar a minha situação como acionista, ou seja, ele pode vender tudo também, né, então vamos ver, é uma aposta dele. Ou quem também. sabe vai apostar em outra rede social, quem sabe. Valeu, obrigada, Eduardo. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Warrison Lacerda, sempre aqui na nossa programação. Bom feriado, Warrison. Obrigado, foi um prazer como sempre, pessoal. Valeu. Valeu.